Vamos abrir a escritura em Jonas. Estamos expondo o livro de Jonas. Hoje chegamos ao capítulo 2. Jonas, capítulo 2. Hoje nós veremos só um verso de número 1. Jonas 2, verso de número 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. Até aqui a palavra do nosso Deus. Vamos mais uma vez curvar nossas cabeças e orar ao Senhor. Santo Deus e maravilhoso Pai, quão ricas são, Senhor, as Tuas palavras. Elas são mais poderosas do que qualquer coisa que possamos ter nesta vida. Elas são um tesouro precioso, pois elas nos trazem aquilo que nunca será tirado de nós. Elas nos trazem o maior tesouro que nunca a traça nenhum ladrão tirará de nós. Ó Senhor Deus, sabemos que as Tuas palavras escritas aqui, elas se tornam eficazes pela operação do Espírito Santo, conduzindo ao nosso coração. Sabemos que não há idade para isso ocorrer. Sabemos, Santo Deus, que Teu Espírito pode agir quando Ele quer. Por isso, Senhor, pedimos para que Ele haja, que Teu Espírito conduza a palavra pregada ao coração e traga transformação, e que através dos ensinamentos que o Senhor nos dá, nós possamos nos santificar e possamos também pôr em prática aquilo proposto. É no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nosso Salvador, que oramos. Amém. Chegamos ao capítulo 2 de Jonas com algumas observações. Vejam que no capítulo 1 acontecem muitas coisas. É como se fosse a introdução, o começo de um filme, várias cenas, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E até alguns filmes, quando você perde ali a introdução, você chega ali logo depois da introdução do filme, as pessoas dizem: olha, é melhor você depois assistir completo, porque você perdeu o começo e não vai entender o que vai acontecer a seguir. No livro de Jonas é mais ou menos isso. O capítulo 1, ele é tão grande, ele é tão cheio de conteúdo para a nossa vida, que nós devemos lê-lo com calma e observar cada detalhe, como nós fizemos. E aí, chegando no capítulo 2, nós vamos observar que isso não muda, que a palavra do Senhor ela é muito rica, e apesar de nos depararmos com um verso tão pequeno, nós podemos tirar grandes verdades. Enquanto no verso anterior, que nós observamos semana passada nós também só observamos um verso, o 17 do capítulo 1, ele se concentrou em demonstração do Senhor da aliança, e como Ele age, quem é esse nosso Deus, que Ele é Senhor de tudo e de todos, mandando em um peixe, mandando no vento, mandando sobre a natureza, mandando até sobre um verme, depois o livro vai tratar. Agora, o autor ele se concentra em Jonas e na ação de Jonas. Jonas, no capítulo 1, ele foi chamado a orar, foi acordado e chamado a orar pelo chefe dos marinheiros, pelo capitão do navio. Porém, o texto não nos fala que ele o fez, que ele atendeu a esse chamado para orar. Ele, um profeta do Senhor, deveria ser a primeira coisa que ele deveria fazer antes de todo mundo. Ele que deveria puxar os outros à oração, mas enquanto os outros estavam orando aos seus deuses, falsos deuses, Jonas ele se encontrava dormindo. Então o chefe dos marinheiros o acorda e diz: ore, quem sabe assim seremos salvos. E Jonas não o faz. Jonas então é tirado sorte entre os marinheiros, e ela recai sobre Jonas, e Jonas é apontado como motivo daquela tempestade.
Ele diz que era para os marinheiros o jogarem no mar. Os marinheiros tentam de alguma forma não fazer isto, porque para eles Jonas era inocente. Jonas era inocente porque ele não tinha feito nada contra os marinheiros. Então os marinheiros, eles oram ao Deus de Jonas, falando para que o sangue de Jonas não recaia sobre eles, sobre os marinheiros. Então lançam Jonas ao mar. Jonas se encontra em um turbilhão, no meio de uma tempestade, um mar revolto, um mar profundo. Não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de andar em um barco no mar, com as ondas. Às vezes é diferente você andar em um rio, andar num lago, numa represa e andar no mar. Eu e a Aline, um tempo, a gente pôde fazer uma travessia um pouco longa, cerca de 2-3 horas no mar, até chegarmos no destino. E a ida até que foi tranquilo, mas quando nós fomos voltar, era um sentimento de o mar, ele estava revolto, as embarcações elas não estavam podendo transitar. O nosso barco ele foi meio que o último que saiu, então a marinha disse que não podia transitar. Era um barco grande, um ferry boat, que também leva carros. E aí o mar revolto e balançando aquele mar gigantesco. E aí eu falei depois para a Aline, meu sentimento era, eu estava orando ao Senhor para o barco afundar, porque eu não aguentava mais estar ali, por causa da tontura, por causa do enjoo, por causa da incerteza, da falta de segurança que aquilo tudo lhe dava. Você vê a vastidão do mar e você vê aquele barco tão grande, parecendo um barquinho de papel que a gente brinca. E então, cansado dos enjoos, a hora parece que não passa e você fica então sem ter para onde correr, e aí você fica desesperado. Também nadando no mar, algumas vezes, é muito comum você, por vezes, estar andando na areia, estar andando assim no raso e de repente você pisa em um buraco. Isso é muito comum em mares mais agitados, ou então quando a maré está secando. Você está tomando banho ali, onde a água talvez bata na sua cintura, e então você pisa em um buraco e se vê com a água no seu pescoço, e então você fica desesperado. Agora imagine isso, você em alto mar, em meio a uma tempestade. O barco já estava assustando marinheiros experientes. Aquela tempestade não era comum. O chefe dos marinheiros estava assustado. Eles clamavam aos seus deuses, chorando. Jonas dormindo. Não era uma tempestade comum. Imagine o mar como estava. Jonas, depois em sua oração, vai falar que ele estava caindo no abismo, no profundo, no mar revolto. E para ele, praticamente, ele já estava morto. Talvez para os marinheiros era certeza de morte. Mas então, no verso de número 17 do capítulo 1, diz que o Senhor prepara um peixe, como uma forma de misericórdia também de salvar Jonas. Então nós observamos este poder de Deus até aqui. Nós observamos quem é o Senhor, nosso Deus. E agora, no verso de número 1 do capítulo 2, nós vamos ver a ação de Jonas. Como Jonas então passa a reagir diante disso. Como Jonas reage diante do Senhor ter preparado um peixe. Como Jonas agiu no momento em que ele não teria mais ali a quem recorrer, no momento em que a morte era certa. Porque para Jonas, nós veremos no próximo domingo, a morte era certa. A morte era certa, ele estava afundando, ele estava no profundo mar, se não fosse o Senhor. Jonas, ele então faz algo que todos nós deveríamos fazer constantemente, em dias de aflição ou em dias de bonança. É nossa maior arma. Jonas ora ao Senhor. E é sobre isso que nós vamos ver hoje e aprender lições sobre a oração de Jonas. Veja mais uma vez, o verso de número 1 vai dizer: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus. Primeira lição que nós aprendemos é quando Jonas ora, quando ele orou, quando Jonas decide ir ao Senhor. Veja que antes ele já foi pedido a ele para ele orar.
no capítulo 1, verso 6, o chefe dos marinheiros diz: Jonas, acorde, ora, o que você está fazendo dormindo em meio a essa tempestade? Veja que por vezes acontece isso em nossa vida, é até interessante, porque às vezes a gente está numa correria tão grande, às vezes a gente passa por tantas coisas em nossa vida, que a gente se esquece do básico, a gente se esquece das coisas básicas do nosso dia a dia. Como anda a sua vida de oração? Ao levantar, ao se deitar, antes das refeições? Porque às vezes está tão corrido que a gente não quer ali perder 30 segundos, 20 segundos, às vezes 10 segundos para agradecer ao Senhor pelo alimento. Às vezes está tão corrido, a gente está tão nervoso, o estresse está tomando conta do nosso ser e a gente se esquece do básico, de orar, de se pôr de joelhos ao Senhor, de fazer aquilo que Ele nos instruiu que nós fizéssemos e entregar a Ele todas as coisas. Quando nós oramos, é isso que nós estamos fazendo, reconhecendo quem nosso Senhor é. Jonas então ora ao Senhor. Mas quando ele orou? Ele orou quando estava no seu momento de maior aflição. Veja que Jonas não orou quando ele recebeu a mensagem do Senhor: vai a Nínive, prega aquele povo que é contra o meu povo, prega a eles arrependimento, prega a eles o evangelho, para que eles se arrependam. Jonas disse: não, eu vou para Tarsis. Jonas não orou, perguntando: ó Senhor, faz isso, ó Senhor, não. Ele não quis saber, ele simplesmente fugiu. Jonas não orou para saber em qual barco ele deveria ir ou qual destino ele deveria ir. Ele simplesmente foi a um porto muito movimentado e foi para uma cidade próspera, Tarsis. Lembra que eu falei que Tarsis era uma cidade que trabalhava com metais, escavações. Até os dias de hoje, na Espanha, aquele local, nas escavações, é encontrado esse direcionamento, que aquele local era um local de ferro, que trabalhava com aço e essas coisas. Então, um local próspero. Jonas não orou quando os outros marinheiros estavam orando aos falsos deuses. Jonas não testemunhou, sendo um profeta do Senhor, que eles estavam errados. Jonas não orou quando requerido pelo chefe dos marinheiros. Veja, o capitão do barco, foi a Jonas, que estava dormindo, e pediu para ele orar. Desceu até onde Jonas estava e pediu para ele orar, o chefe dos marinheiros. Jonas não orou quando a sorte, falando de quem era a culpa da tempestade, recaiu sobre ele. Verdadeiramente eu sou culpado, perdão, Senhor. Não, ele não orou. Jonas não orou quando os marinheiros falaram: não, nós não vamos te jogar no mar, nós vamos nos esforçar para tentar voltar à margem, como diz aqui no final do capítulo 1. Jonas não orou quando aqueles marinheiros oraram ao Senhor, falando: Senhor, não recaia sobre nós o sangue deste, porque para nós ele é inocente, ele não fez nada contra nós. Jonas não orou: Senhor, que não recaia sobre eles o meu sangue. Jonas não orou quando ele foi agarrado e jogado ao mar. Talvez, alguns estudiosos vão dizer que até o último segundo, Jonas talvez tivesse em sua mente que eles não teriam coragem de jogá-lo ao mar, ou que talvez no ato de jogar ao mar, talvez o Senhor cessasse a tempestade e tudo voltasse ao normal. Mas quando Jonas se vê afundando em alto mar, no profundo mar, como ele vai tratar isso na sua oração, como um abismo escuro, como um lugar de solidão, como um lugar de morte. Ele traz a morte em suas palavras. Jonas tinha certeza que ele morreria. Aquele era o fim de Jonas, na mente dele. Era o fim de Jonas. Interessante que hoje, nós voltamos do acampamento, lá de Arapoti, eu fiz uma ultrapassagem, não uma ultrapassagem, a via que eu estava era duplificada e a outra era só uma, como tem aqui, né? Bastante para os caminhões ficarem à direita e você ultrapassar pela esquerda, isso é comum. Só que a Aline, ela estava um pouco sonolenta, eu acho que ela cochilou, abriu os olhos e deu um grito,
porque eu estava na linha da esquerda e vinha um outro caminhão na linha dele, e ela achou que eu estava ultrapassando. Então ela disse: Fabiano, na volta ela falou: Fabiano, naquele momento eu acho que eu senti o que uma pessoa sente quando vai morrer, porque quando eu abri meus olhos, eu vi aquele caminhão vindo, eu pensei que ele estava já aqui na nossa frente, só que ele estava mais para o lado. Então ela disse: eu não senti mais minhas pernas, eu não senti meu sangue, meu coração parou. E isso em um segundo passou. Mas você imagine Jonas em alto mar se afogando. Algumas pessoas vão falar, eu já vi isso descrito em alguns sites de curiosidades, né? Que o afogamento é um dos piores desesperos que a pessoa sente, porque você não tem a quem recorrer. São momentos de aflição que você então vê ali tudo se perdendo e tudo se passa em sua mente, não é algo rápido. Você passa ali minutos e minutos pensando em toda a sua vida e é um misto de sentimentos de socorro, de auxílio. Você não consegue pedir auxílio porque tem água entrando na sua boca e nas suas vias respiratórias. É algo desesperador. É isso que Jonas estava sentindo naquele momento, algo desesperador. Ele havia sido jogado no mar revolto, não havia mais nenhuma possibilidade de sobreviver, a não ser uma intervenção de Deus. E o que ele faz neste momento? Ele clama, ele ora ao Senhor por uma intervenção. Ele faz um clamor ao Senhor, seu Deus. No pior dia da sua vida, ele então sabe que somente Deus o pode livrar. Quantos aqui já se sentiram em um dia assim? Em um dia escuro? Na noite escura da alma? Charles Spurgeon, um grande pregador, pastor batista do passado, ele lidava com problemas depressivos. E ele vai tratar muito essa questão da noite escura da alma. Outros grandes homens de Deus também vão tratar sobre esta noite escura da alma. E aí eles falam que o único que eles podem recorrer nesses dias é o Senhor. É o Senhor que os entende. Porque quando você fala com alguém que está passando por algo muito ruim, por vezes você diz: o que você está sentindo? Aí ela responde: não sei. Mas por que você está assim? Não sei. Mas por que você chora? Não sei. Às vezes, não com você, mas no ambiente que você está inserido. Às vezes é o mar revolto, às vezes é a profundeza, e você não sabe mais como lidar com aquela situação. Eu não sei o que fazer, eu já esgotei minhas forças, não tem a quem eu recorrer. Eu já recorri a todo mundo que era possível. Às vezes é intercedendo por alguém, às vezes é tratando alguém, às vezes é tentando auxiliar alguém e parece que não tem solução. Este pode ser o seu mar revolto. Este pode ser o ventre do peixe. Quando não há outro lugar mais para ir. Jonas, então, orou quando ele observou que não havia outra solução. Veja, a bondade de Deus é tão maravilhosa que Ele dá acesso a Ele em oração até para aquele que lhe deu as costas. Jonas tinha dado as costas para Deus. Jonas tinha claramente desobedecido uma ordem do Senhor para pregar misericórdia, mas o Senhor mesmo assim tem misericórdia de Jonas e dá acesso a ele através da oração. Veja que por vezes Deus derrama a sua maravilhosa graça sobre nós, quando não há mais oportunidades de acharmos que outro que nos auxiliou. Por que Deus aguardou Jonas
está no profundo mar revolto para então enviar um peixe? Por que Deus utilizou daquilo para então salvar Jonas, aquele momento? Para que Jonas soubesse que não foram os marinheiros, para que Jonas soubesse que não foi o tempo que mudou, para que Jonas soubesse que não foi a maestria do chefe dos marinheiros, que tem anos e anos de experiência, para que Jonas não soubesse que ele nadou até a costa e então se livrou pelo seu forte braço. Mas Deus preparou aquele peixe para salvar Jonas quando não tinha outra saída, para que Jonas soubesse que quem o deu a salvação foi Deus, foi o seu Deus, a qual ele deu as costas. Deus, por vezes, irmãos, vai fazer isso conosco. E nós podemos até não entender por que isso está acontecendo conosco. Nós podemos não entender porque nós estamos na tempestade, nós podemos não entender ou não observar porque Deus está fazendo algo conosco, mas Deus prepara um peixe quando nós estamos sem nenhuma possibilidade de tirarmos a glória dele. Quando nós temos nosso coração a única certeza que foi obra do Senhor em nossa vida. Por vezes Deus vai fazer isso com você. E você vai começar a entender que Ele é um bom Pai mesmo nessa situação. Que Ele é um Deus que não divide sua glória com ninguém. Que Ele é um Deus que tem seu propósito maravilhoso de agir. E Ele não deixa de ser bom. Mas Ele nos trata como nós precisamos ser tratados. Ele nos trata como nós devemos ser tratados. Note que quando nós estamos em aflição, a primeira coisa que nós devemos fazer é orar ao Senhor. Nós devemos orar ao nosso Deus constantemente. Já repararam que nos momentos de aflição saem as orações mais sinceras? Quando Pedro estava afogando, quando o Senhor estava no barco, o Senhor apareceu em alto mar, andando sobre as águas, o Senhor Jesus, e então Pedro vai ao encontro dele, andando sobre as águas, e sua fé diminui e ele afunda sobre as águas, e então ele diz: Senhor, salva-me. Uma oração sincera, curta, mas sincera. Pedro não tinha tempo a perder. John Piper, um pastor americano, ele vai dar um exemplo em um dos seus sermões muito interessante para nós nos dias de hoje. Ele diz, uma ilustração de seu sermão, que ele foi ao ChatGPT e pediu para o ChatGPT fazer uma oração que refletisse a teologia de Carson, um grande pregador americano. Ele chama Don Carson. E aí então ele lê aquela oração que o ChatGPT fez. E é uma oração que nos faz chorar. É uma oração maravilhosa. É uma oração que nos leva realmente a pensar em Deus. Mas o interessante é que ele diz que não é isso que Deus quer. Deus não quer uma oração bonita, porque isso o ChatGPT faz. Deus não quer uma oração que reflita toda a sua glória e majestade, porque isso um robô faz. Deus quer o que Jonas fez. Que Jonas reconheça que somente Ele é o Senhor que pode livrar. Que somente Ele é quem pode o livrar. Se a oração de Jonas fosse igual à de Pedro, Senhor, salva-me, o Senhor tinha recebido do mesmo jeito. O Senhor tinha recebido a oração do mesmo jeito. Por isso não se ache indigno, ou não se ache assim, que você não vai orar porque você não sabe como orar. O Senhor te conhece mais do que a você mesmo. Simplesmente ore. Simplesmente ore. Quando Jonas orou quando não tinha mais nenhuma forma de salvação, quando ele estava no pior momento da sua vida. E de onde ele orou? Onde ele
orou. Jonas orou de dentro do ventre do peixe. Ele estava no mar revolto, Deus prepara um peixe, aquele peixe engole, aquele ser, o grande peixe engole Jonas, e Jonas de dentro do grande peixe ele ora ao Senhor. E nós aprendemos algo interessante: nenhum lugar é errado para o arrependimento e para a oração. Nunca é tarde demais, como também nunca é cedo demais para orar. Nunca é tarde, nunca é cedo, e nenhum lugar é errado. Vamos abrir lá em Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. No capítulo 15, versos 15 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarroas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Nenhum lugar é errado, e nunca é tarde para você se arrepender e orar ao Senhor. Jonas se arrependeu de dentro do peixe. O filho pródigo se arrependeu no local dos porcos, que era algo abominável para os judeus. E foi recebido, e sua oração foi escutada, e de braços abertos o Pai o recebeu. Matthew Henry, ele vai falar, um grande pregador puritano, ele vai falar sobre isso. Onde quer que estejamos, podemos achar um caminho aberto na direção do céu. Aquele que tem Cristo habitando em seu coração pela fé, onde quer que vá, carrega o altar juntamente consigo. Onde quer que estejamos, podemos achar um caminho aberto na direção do céu. Onde quer que você esteja, a sua oração é escutada. Seja no ventre do peixe, seja com os porcos, seja na noite escura, o Senhor está lá, pronto para ouvir os seus filhos. O ventre do peixe era a prisão de Jonas. Qual é a sua prisão? O que é aquilo que te aprisiona? O que é aquilo que te afasta do Senhor? O ventre do peixe, no ventre do peixe, Jonas perdeu sua liberdade de ação. No ventre do peixe, Jonas não podia se mexer direito. No ventre do peixe, ele não podia mais agir, parecia que algo estava pressionando. Parecia que ele estava perdendo suas forças. Mas era algo preparado pelo Senhor para o salvar da tempestade. Veja, às vezes nós estamos em algo que para nós é uma prisão, mas é um tratamento do Senhor em nossa vida. O peixe foi salvação para Jonas. A tempestade era juízo de Deus e o peixe foi salvação. Às vezes nós estamos passando por algo que é salvação para nós, é Deus nos sacudindo e falando: ei, eu estou aqui, volta. Filho, eu não quero você com os porcos, eu não quero você na tempestade, eu não quero você em Tarsis, eu quero você comigo. Então Jonas ora do ventre do peixe. Ele tinha perdido sua liberdade, o controle total da sua vida, mas nada poderia tirar sua comunhão com Deus. O mundo pode tirar sua família, o mundo pode tirar seus amigos, o mundo pode tirar até sua igreja, mas nunca, ninguém vai conseguir tirar sua comunhão com Deus. Você pode perder seu dinheiro, você pode perder sua casa,
Não muito tempo atrás nós vimos muitas pessoas e igrejas sendo perdidas lá no Rio Grande do Sul. Em Brumadinho, pessoas perderam e até hoje não conseguiram se recuperar. Guerra na Síria, Afeganistão, Ucrânia contra a Rússia. Pessoas perdendo tudo, empresários, médicos, engenheiros, não importa a profissão, eles tinham tudo. E do dia para a noite passam a não ter nada. O mundo pode te tirar tudo, mas não pode tirar sua comunhão com Deus. Nada. Isso é o que você tem de mais precioso. Isso é o que Jonas tinha de mais precioso. E no momento certo, ele usou. Das profundezas, Jonas clama ao Senhor. Vamos ao Salmo de número 130. Reflete muito bem o nosso texto. Este Salmo é até um cântico que entrou esse Salmo. Depois você pode procurar. Salmo 130, das profundezas clama ao Senhor. O Salmo diz assim, cântico de romagem: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, as iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Guardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Veja, das profundezas clama ao Senhor. Se o Senhor observar nossas iniquidades, quem subsistirá? Se o Senhor tivesse olhado para Jonas, para a iniquidade de Jonas, Jonas teria morrido. Mas o Senhor não, o Senhor é misericordioso. E das profundezas, Jonas clama e o Senhor o escuta. Assim como Jonas orou em um lugar de prisão, Paulo e Silas também enfrentaram isso e oraram na prisão com seus pés amarrados. Saiba que aquilo que te aprisiona não pode tirar jamais o acesso que você tem a Deus, que foi conquistado pela cruz de Cristo. Nada pode desfazer a obra redentora do nosso Senhor. Cristo te deu acesso ao Pai, e isso nunca será tirado de vós. Nem uma prisão, nem o profundo mar, nem a noite escura da alma, nem a sociedade, nem ninguém pode tirar o que você tem de mais precioso. Jonas, ele ora então no pior dia da sua vida. Jonas ora do ventre do peixe. E a quem Jonas orou? A quem Jonas pediu socorro? Jonas havia fugido de Deus, do Senhor da aliança, do seu Deus, daquele a qual ele pregava, ele era profeta do Senhor, mas agora vê a loucura que ele tinha cometido, porque nós fugirmos de Deus é algo como loucura, é visto como loucura, porque Deus está em todos os lugares, e a gente tenta fugir para Tarsis, para o mais longe possível, mas o Senhor está lá. A gente tenta fugir para longe da vista dos nossos, da igreja, dos nossos familiares, dos nossos irmãos. A gente tenta fugir de nós mesmos, mas não conseguimos fugir de Deus. Jonas achou que o Senhor estava ali somente em Israel, e ele decide ir para Tarsis. Não, o Senhor está lá. O Senhor está no mar, o Senhor está em Tarsis, o Senhor está em Nínive, o Senhor está aqui. O Senhor está em todo lugar. Quando você acha que está sozinho e pode cometer algo, o Senhor está lá. Não há como nós fugirmos de Deus, isso é loucura. Então, por esta ação, ele então decide cair em si, reconhecer que era um louco, tentando tentando fazer o impossível. E a sua ação, a ação que ele toma, é algo maravilhoso. Pela ação, ele se aproxima de Deus. Por mais que ele tentasse estar fisicamente longe de Deus, ele estava próximo de Deus espiritualmente neste momento.
Porque ele vai falar em sua oração, nós veremos isso próximo domingo, e ele diz que: será que eu ainda verei o santuário? Será que eu ainda verei o Senhor? Será que eu ainda poderei observar o Senhor? Porque para eles, no entendimento deles, o Senhor estava no templo, o Senhor estava lá em Jerusalém. Então, será que eu ainda verei o Senhor? Por mais que Jonas estivesse longe fisicamente de Deus, ele estava próximo espiritualmente do Senhor. As suas palavras foram escutadas, como um pai sabe o choro do seu filho, em meio a uma multidão. Se estivéssemos aqui 30 bebês e um chorasse, o pai identifica qual é o choro do seu. Jonas podia estar no profundo mal, em meio a uma multidão revolta, o pai saberia e escutaria o seu filho clamando. Jonas ora aquele que não é somente o seu Senhor, um Senhor como o seu patrono, o seu patrão, mas ao Deus que fez uma aliança com ele, a um Deus que tem uma aliança inquebrável. E nada do que Jonas, nenhuma transgressão que Jonas possa fazer, vai o tirar de aliança com Deus. Quase não há transgressões que nos mostrem que nós não fazemos mais parte da aliança. Se Deus tem uma aliança com o seu povo, Ele não quebrará aquela aliança. E nós não a quebraremos, porque nós somos parte dele, nós somos eleitos, filhos de Deus, e nada pode nos tirar a salvação. Por mais que alguns percam e aparentemente eles sejam povo de Deus, nunca foram. Então Jonas não poderia fazer nada que fizesse o Senhor da aliança não escutar sua oração. O nosso Deus chama pecadores ao arrependimento. Vamos abrir lá em Jeremias 3:22, profeta Jeremias, no início do seu livro, capítulo 3, verso de número 22, ele vai falar: voltai, ó filhos rebeldes, e curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. É isso que Deus fala para Jonas: volta, filho rebelde, volta, filho rebelde, e curarei essa sua rebelião. Volta, Jonas, e eu te mostrarei minha misericórdia. Voltem ao Senhor, orem ao Senhor, e Ele mostrará a sua misericórdia. Se o Senhor te chama, é porque Ele te ama. Se o Espírito Santo te incomoda, é porque o Senhor te chama para os seus braços. Em nosso breve catecismo de Westminster, a pergunta 98 vai dizer: o que é oração? Porque nós falamos de oração, mas por vezes temos um entendimento vago, por mais que isso seja algo corriqueiro. Oração é um santo oferecimento dos nossos desejos a Deus, por coisas conformes com a sua vontade, em nome de Cristo, com a confissão dos nossos pecados e um agradecido reconhecimento das suas misericórdias. É um santo oferecimento dos nossos desejos. Nós colocamos nos pés do Senhor todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, colocando diante dele e reconhecendo que somente Ele pode fazer todas as coisas. Concluindo, irmãos, gostaria de concluir com um texto que está lá em Lucas 22, 41 a 44, diz assim: ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Os médicos vão dizer que para você suar sangue é o pior estágio de estresse que alguém passa. Então,
em vez de sair suor, passa a sair gotículas de sangue, porque seus vasos se dilatam a tal ponto que dos seus poros sai sangue. É o último nível de estresse que alguém pode chegar. Esse é o nível que Jesus estava. Tamanho estresse que dos poros do seu corpo saía sangue. Ele suava sangue. Esse é nosso exemplo a ser seguido. No dia mais estressante de Jesus Cristo, ele orou. E quanto mais estressante ficava, mais intensidade ele colocava em sua oração. Façamos como o nosso Senhor. Em momentos que nós não vermos mais saída, oremos ao Pai. E assim como Jonas, oremos em todos os momentos, mas oremos também no ventre do peixe. Oremos o único Senhor que pode nos livrar, o Senhor da aliança, o nosso Deus e Pai. Que o Senhor, através do Espírito Santo, conduza essa mensagem ao coração de vocês, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, em resposta ao sermão,